Oi, gente, eu sou a Alana do canal Literacura e hoje a gente vai falar sobre o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Olá, gente, bem-vindos ao Literacura, eu sou a Alana e hoje a gente vai falar sobre o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. A Margaret é uma escritora canadense bem reconhecida por lá e no mundo inteiro. Ela ganhou diversos prêmios literários e essas obras são bem conhecidas por abordar temas bem contemporâneos, como as relações de gênero e o meio ambiente. O Conto da Aia foi publicado em 1985, então já faz um tempinho, e ele é considerado um clássico canadense. E recentemente, acho que foi 2018 ou 2019, teve adaptação para a série de TV The Handmaid's Tale. O gênero do Conto da Aia é de ficção científica, na verdade é uma distopia. Porém, diferentes das distopias que a gente já está acostumada, como O Admirável Novo Mundo e o 1984, que são protagonizados por homens, o Conto da Aia tem esse diferencial de o protagonismo ser das mulheres. Bom, primeiro situando o cenário em que a história se desenrola, se passa nos antigos Estados Unidos, que agora virou a República de Gilead. Para isso ter acontecido, aconteceu uma revolução que foi liderada por radicais religiosos. Então, o antigo Estado foi derrubado por um governo teocrático fundamentalista e as novas leis eram todas agora pautadas na religião, no cristianismo, se respaldando então nas interpretações do Antigo Testamento, interpretações bem equivocadas. Bom, e os motivos para que essa revolução tenha acontecido, os motivos que os governantes davam, era o caos que estava o mundo, não só os Estados Unidos, o caos que tinha muitas catástrofes, guerras, meio ambiente poluído, crise ambiental, e principalmente também a deturpação dos valores da família. O livro também foca bastante na questão das taxas de infertilidade que estavam aumentando muito. Uma porcentagem muito grande de mulheres e homens estavam ficando inférteis por conta da contaminação, da água, da comida. Então eles acharam que o meio que para resolver isso era ter uma revolução e colocar de volta os valores da igreja, os valores religiosos, como lei principal lá nos Estados Unidos, então virou a República de Gilead. Bom, em meio a esse cenário todo, a esse caos todo, o Conto da Aia vai retratar como era a vida das mulheres nessa sociedade, então ele foca bastante no tema das mulheres, da visão das mulheres. Elas eram divididas em castas, tinham as castas das esposas, as econo-esposas, as aias, as tias e as martas. As esposas eram mulheres de homens importantes, homens bem influentes na Revolução, homens que tinham bastante dinheiro, e elas tinham uniforme, cada casta tinha o seu uniforme com sua cor de referência, e o uniforme das esposas era azul. As econo-esposas também eram mulheres casadas antes da Revolução. A única diferença delas para as esposas era que elas não tiveram tanta importância ali na Revolução, nem tanta influência, e também não tinham uma condição financeira tão elevada, então elas não estavam numa posição social tão elevada assim que nem as esposas. E as econo-esposas vestiam vestidos listrados, coloridos. E o que essas duas castas tinham em comum? Bom, a principal coisa que elas tinham em comum era que para conseguir esse status de esposas e econo-esposas, elas teriam que ter sido casadas antes da Revolução, casamentos legítimos, ditos legítimos, na verdade, casamentos que foram consumados pela igreja, casamentos formais, então elas não poderiam ter sido mulheres que não casaram no papel, mulheres que só namoravam, ou mulheres divorciadas, ou mulheres com um segundo casamento. Então, por terem sido casadas antes da Revolução, essas mulheres tiveram mais vantagem sobre as outras castas. Mas essa vantagem não pode contar como uma vantagem mesmo, porque ali naquela sociedade as mulheres eram muito maltratadas. A sociedade era extremamente machista, até com as esposas que estavam no alto escalão. Então a gente não pode, acho que, falar vantagem. Elas eram um pouco menos maltratadas na escala social. Então também tinham as martas, que vestiam vestidos verde escuro, se eu não me engano. As martas eram mulheres inférteis, mulheres mais velhas, que trabalhavam na casa das esposas. Elas cuidavam de todo o serviço doméstico, de cozinhar, da limpeza da casa, e essa era a única função delas. As aias, que vestiam vermelho, eram mulheres férteis, mulheres que eram adquiridas pelas esposas para que elas servissem de barriga de aluguel para as esposas. As esposas eram inférteis, eu não lembro se eu tinha comentado isso, mas então as esposas eram inférteis, então elas adquiriam uma aia
pra servir de barriga de aluguel pra ela construir a família dela ali com o comandante. Então essa era a única e exclusiva função das aias, era reproduzir pras esposas. E também que eu me lembro, as econo-esposas não tinham direito a ter aias. Acho que só quem estava mais no alto escalão tinha direito a ter aias, então as esposas eram as únicas que tinham essas aias. E por último, as tias, que eram mulheres mais velhas também, elas vestiam marrom, eram mulheres bem devotas da religião e bem a favor do governo, e essas mulheres tinham mais conhecimento sobre o novo estado ali das coisas, então essas tias eram encarregadas de ensinar as aias, antes das aias irem para suas casas realocadas ali das esposas dos comandantes. Elas iam para centros, se chamavam centros vermelhos, em que elas eram ensinadas pelas tias a como se comportar e aprender os valores ali da nova sociedade e qual que ia ser o papel delas ali. E as pessoas que eram homossexuais, homens, mulheres, ou que cometiam, eu não lembro se era crime contra o gênero. Depois eu vou colocar aqui que eu não tô lembrando direito o termo que eles usam para essas pessoas que transgrediam o que era dito como padrão, que era o relacionamento heteroafetivo. Além dessas pessoas, as pessoas que também iam contra a revolução, ou se rebelavam, ou lutavam contra aquilo, eram mandados para as colônias. As colônias eram locais mais afastados ali do restante da sociedade, eram lugares que continham muito lixo tóxico e muita radiação, então eles eram mandados para trabalhar lá, eles eram escravizados e as pessoas morriam muito fácil ali por conta da radiação. Ou eles eram assassinados. A protagonista do conto da Aya é uma aia, ela se chama June. Na verdade, esse nome não é utilizado porque quando as mulheres se tornam aias, elas perdem o direito a ter um nome. Então o nome delas fica off, que é de inglês, mais o nome do comandante, o nome da família ali que ela vai ser realocada. Então ela tá sempre mudando de nome. Eu tinha esquecido de falar isso, mas as aias, elas têm um tempo pra ficar em cada casa das esposas dos comandantes. Se ela engravidar, conseguir dar o bebê ali pra família, ela é realocada. E se ela passa um período ali e não consegue engravidar, ela é realocada para outra família. Então, por causa disso, elas estão sempre mudando de nome. E isso também é uma estratégia para que as aias não consigam firmar relacionamentos ali com outras aias ou com outras pessoas ali ao redor. Então, elas não têm nenhum nome para se identificar, então isso dificulta bastante a qualquer vontade de criar uma rebelião ou de se juntar mesmo para resistir à nova sociedade. Então as mulheres são privadas de todos os direitos de ter um nome, o direito de ir e vir, o direito de ler, de estudar, o direito de trabalhar, de construir uma família. Elas são proibidas de tudo, de viver. A única função delas é estar ali na casa do comandante e reproduzir para aquela família. O livro vai trazendo a vida da June ali como aia, e também a June vai relembrando de como era a vida dela antes da revolução. Ela tinha uma família, ela tinha uma vida normal, ela tinha um marido ou namorado, não lembro, mas eu lembro que o casamento deles não era considerado legítimo, então por isso que ela se tornou aia. Ela tinha uma filha também, ela foi separada, arrancada da filha e teve que servir então agora essa nova sociedade. Então, para que as aias tivessem uma criança ali, tivessem um bebê, foi criado a dita cerimônia. O que é essa cerimônia, além de sinistra? A cerimônia consiste então num ritual onde o bebê ali é concebido. Na verdade, esse ritual não é nada mais, nada menos do que um estupro. Eu considero que seja um estupro, porque mesmo que a aia ele não esteja resistindo fisicamente, ela não pode lutar contra aquilo, porque senão ela vai ser morta ou ela vai ser mandada para as colônias. Então ela não tem outra saída a não ser se sujeitar àquilo. Então a cerimônia nada mais é do que a Aya ficar deitada ali no quarto da esposa do comandante. A esposa está ali junto, porque querendo ou não também é um incômodo ali para a esposa. Também é uma coisa ruim aquilo está acontecendo. Ela, para ter um filho, ela é obrigada a ver o marido dela transando com outra. Então ela fica ali junto porque pensavam eles ali em Gilead que aquilo amenizava um pouco como da esposa ela tá ali junto e vendo
e vendo o que está sendo feito daquela forma fria, aquele ato sexual forçado mesmo. E essa cerimônia é justificada através de uma passagem da Bíblia. A Margaret deixa essa passagem aqui no comecinho do livro, eu vou ler pra vocês. Então, eles tomaram uma interpretação dela para fazer aquela cerimônia ali. Então começa assim: vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacob, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacob: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacob contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: eis aqui minha serva Bilha. Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Então é muito louco como eles tiraram desse trecho da Bíblia essa interpretação para fazer aquele tipo de inseminação. Na verdade, poderia existir um jeito mais fácil de fazer isso, que seria inseminação artificial, mas segundo as autoridades ia contra a religião essa inseminação artificial, ia contra os valores religiosos ali que eles estavam respeitando. E apesar de ser uma loucura tudo isso que a Margaret traz pra gente, esse universo tão doido, essa distopia parece tão irreal, tão distante, os assuntos que ela traz são assuntos que são coisas que acontecem ainda atualmente, como a morte, a injustiça, a homofobia, a privação de direitos, a violência contra a mulher, que aqui no Brasil os índices são lá em cima, são gritantes. E o livro também tenta, acho que ele quer passar essa mensagem de alertar a gente contra os radicalismos religiosos, contra o conservadorismo, todas essas coisas que de alguma forma incitam o ódio, o preconceito, a intolerância, as diferenças. E uma das características das distopias é provocar isso mesmo na gente, é criar um universo futurista, um universo que parece ser tão impossível, mas a gente conseguir extrair daquele universo reflexões que cabem à nossa realidade de agora. E além da cerimônia, outra cena que eu também achei bem bizarra, que quem leu o livro e viu a série vai entender do que eu tô falando, é a parte do nascimento. O nascimento é o momento que uma das aias ali da região vai dar à luz. Então as aias, as esposas se reúnem na casa da esposa-chefe, que é a dona da aia que vai dar à luz. Então elas separam em cômodos, as aias ficam no cômodo com a aia que está grávida, ajudando ali no parto, e as esposas ficam em outro quarto fazendo um ritual, também ajudando a esposa que não tá grávida, mas aquele bebê da aia dela por direito, então ela tá ali dando à luz também, não sei pro nada, mas na cabeça delas ela tá dando à luz e aquele bebê é dela. E depois disso tudo, o bebê é arrancado da aia, eu acho que depois da amamentação, se eu não me engano, e o filho da aia então fica para a esposa e a aia é realocada para outra casa, muda de nome, e o dever dela ali foi cumprido, né? Com o sucesso da série, depois de 30 anos, a Margaret resolveu dar continuação para o conto da Aya. Ela escreveu o livro Os Testamentos, que é por conta do sucesso da série de TV, então ela resolveu dar continuidade. Eu ainda não li o livro, tá na minha lista de próximas leituras, parece ser bem interessante. O livro vai retratar a queda de Gilead e as consequências que esse governo teve para a sociedade. Gente, sobre a série The Handmaid's Tale, a série é sensacional. Infelizmente eu vi a série antes de ler o livro e isso foi um pouquinho ruim, depois eu vou explicar porquê. E a série, gente, muito boa, produção impecável, fotografia muito bonita também. É uma série bem forte, então não é qualquer pessoa que acha que vai gostar. Ela não é muito censurada, assim, é uma série bem... dá um tapaço na nossa cara. E quem me recomendou essa série foi minha amiga Maria. Beijos, amiga, saudade. Então vamos às avaliações. Pra quem não lembra, ou pra quem não viu minha primeira resenha do Estação Carandiru do Drauzio Varela, vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha, que eu tive essa ideia de fazer uma avaliação de 5 critérios do livro, uma avaliação com a nota de 0 a 5 estrelinhas, e esses critérios vão ser o conteúdo, o texto, a edição e o meu envolvimento com a leitura. Então, começando com o conteúdo, que eu vou dar nota 5, conteúdo muito pertinente, muito bom de ser discutido, um conteúdo que leva a gente a refletir. E acho que é também por isso que, apesar de ser ficção científica, é um livro que conversa com a realidade. E acho que é por isso também que se tornou um clássico, né? Acho que se passar uns 50, 100 anos, ainda vai estar servindo de reflexão. Além da criatividade da Margaret, fenomenal, sem palavras. O texto eu vou dar nota 4.
A escrita é muito boa, a Margaret é uma escritora sensacional. A linguagem também é fácil, acessível. Porém, uma coisa que na verdade eu acho que nem me incomodou muito, mas pode ser dificuldade para algumas pessoas, é narrado em primeira pessoa. Então a June, ela vai relembrando coisas do passado e logo em seguida ela já vai falando o que está acontecendo ali no presente dela como Aya. Então não tem muita demarcação dessa passagem de tempo, é meio corrido o texto, então às vezes a gente pode se confundir um pouco, mas nada que uma leitura mais atenta não resolva. E a edição, que eu vou dar a nota 4, o ponto positivo é que os capítulos são curtinhos. O livro ele é dividido, na verdade, em 15 partes e dentro dessas partes são divididos os capítulos, são distribuídos os capítulos. E outra coisa pequenininha também, mas é o ponto negativo, são as letrinhas, né? Bom, são aquelas letrinhas bem pequenininhas, eu sempre reclamo disso, parece que as letrinhas, que a fonte do livro sempre tá diminuindo, mas tranquilo de ler também. O design da capa também bem legal, dá pra gente ter uma noção de quem é a Aya, né, sem ter visto a série, do uniforme dela. E bem bonito também, né, eu não sei se é uma pintura ou uma fotografia, eu acho que é uma pintura. E por último, o meu envolvimento, que eu vou ter que dar uma notinha mais baixa, vou dar 3 estrelinhas, mas na verdade não é nada com o livro, foi por erro meu mesmo, porque eu vi a série antes de ler o livro, então na verdade eu nem sabia que existia o livro, eu vi a série por indicação, então depois que eu fui pesquisar assim, que eu vi que tinha o livro. Então como a série é bem fiel ao livro, o meu envolvimento foi prejudicado, porque eu já sabia o que ia acontecer ali no livro, então deixou a leitura um pouco sem graça, assim, foi um pouco mais lenta. Então fica a minha dica, leiam o livro antes de ver a série. E antes de me despedir, eu vou deixar a indicação aqui nos cards de um vídeo aqui do YouTube, do Porta dos Fundos. É uma sátira do conto da Aya relacionando com a política brasileira, é bem engraçado. Então é isso, pessoal, finalizamos a resenha do conto da Aya, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho pra ninguém se esquecer quando eu postar vídeo. E agora eu tô planejando postar sempre quinta-feira, lá pelas 18 horas, então ativa o sininho pra não se esquecer, já receber a notificação. Dúvidas, críticas, elogios, sugestões aqui nos comentários, pode deixar lá um comentário que eu vou ficar bem feliz, adoro. Tô ali sempre respondendo. Beijinhos e até a próxima!